Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Espero que sí, espero que estén se cuidando, ¿sí? Bueno, te echando de menos. Sabe o que significa te echar de menos? Sentindo falta de vocês. Tô sentindo falta. Vamos lá para a nossa segunda aula, não presencial, né? Segunda aula aqui no vídeo. E na última que eu passei algumas questões da apostila, e aí eu vou fazer a correção dessas atividades para que na próxima aula, que já é uma aula online, né, assim, ao vivo, a gente já siga, porque a gente precisa fazer essas correções para vocês verem o que está errado, o que ficou errado. Eu acho que se eu mandar para vocês um gabarito, talvez não vá sanar as dúvidas que vocês ficaram, certo? Então, vamos lá. Primeiro, na página 14, pega a apostila de vocês aí, na página 14, a página 19, que eu falei sobre os presente do subjuntivo. Expliquei sobre o presente do subjuntivo para vocês. E aí, passei da 14 a 19 e passei uma atividade lá no final da apostila também. Então, vamos lá. A primeira aí, vocês tinham que colocar as terminações do verbo aí. Verbos terminados em ar, e ir. Que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós outros cantemos, cantais, cantem. Que eu coma, que tu comas, que ele coma, nós outros comamos, comais, comam. Verbos terminados em ir. Que eu decida, que tu decidas, que ele decida, decidamos, decidais, decidam. E lembrando que esse verbo do subjuntivo é aquele verbo que expressa uma possibilidade, um desejo, que não é uma certeza de acontecer, depende de algo, né? Não é que seja uma ação certa. Analiza una de las situaciones que las personas están viviendo y ofrece un consejo a cada una de ellas. Teniendo migrañas, muitas dores de cabeça aí. Deseo que sua enfermedade seja sanada, enfrentando o tráfico. Ojalá que tengas paciência, haciendo un exame difícil. Se estudiou, sacará buenas notas. Recebendo um mensagem de um amigo. Ojalá traga buenas notícias. Certo? Então, assim, mas são conselhos que eu dei aqui que foram só sugestões. Aí é tudo pessoal. Agora, leia atentamente o poema de Jorge Bucay e completa-lo com os verbos entre parênteses em el presente del subjuntivo. Em seguida, realiza as demais atividades. Então, primeiro eu preciso completar o poema para depois eu fazer a interpretação desses versos. Quero que me oigas. Então, o que eu vou fazer aqui? Todas as frases estão na primeira pessoa, né? Até quemer, então indica que eu vou conjugar o verbo na primeira pessoa. Então, eu vou pegar o oír, opinar, confiar. Se, tá na primeira pessoa. Eu estou falando com alguém
em primeira pessoa. Eu estou pedindo a alguém que faça algo. Se eu estou pedindo para alguém fazer algo, eu vou conjugar o verbo na segunda pessoa, no tu. Então, vamos lá. Quero que me oigas sin juzgar-me. O oír na segunda pessoa fica terminação as. Olha só. Olha aqui. A terminação as aqui. Então, vou pegar a segunda pessoa. Quero que me opines, que é o verbo opinar, o terminado em ar em segunda pessoa, passa a terminar em es, aqui, ó. Quero que me confies, quero que me ayudes, quero que me cuides, quero que me mires, quero que me abraces, quero que me sostengas, quero que me protejas, quero que te acerques, quero que conozcas las cosas mías que más te disgusten, que las aceptes y no pretendas cambiarlas. Quero que sepas que hoy podes contar comigo sem condições. Então, eu tenho que olhar a pessoa da frase para eu conjugar esse verbo no presente do indicativo usando essas terminações aqui. Os verbos del poema estão constituídos por pedidos. Eu quero que, o tempo inteiro o eu lírico vai falando isso. Eu quero que, né? Todo o tempo ele vai falando, fazendo pedidos aí. Lê os últimos versos, como eles se articulam com as ideias apresentadas anteriormente. Os três últimos, que las aceptes e não pretendas cambiá-las, que você aceite e não pretenda mudar. Aí, até aí, ok. Aí os três últimos, quero que sepas, que saibas, que hoje podes contar comigo sem condições. Ele se contrapõe aí, o eu lírico, né? Porque todos os versos anteriores fazem pedidos para essa pessoa fazer alguma coisa. E no final, o eu poético, eu lírico, afirma que vai oferecer apoio sem condições. O restante do poema inteiro ele impôs condições. Então, ellos se contrapõem. Todos os versos anteriores são pedidos hechos. E ao final, eu poético afirma que vai oferecer apoio sem condições. Ok? Viram aí? Posso passar? Gente, depois no final, depois que eu postar esse vídeo aula lá, vou colocar lá no grupo os slides dessa aula, tá? Mas não deixa de assistir aqui não, porque é aqui que eu vou fazer os pedidos e as observações e tirar as dúvidas por aqui. Lá só vai estar um gabarito, tá? Não deixa de assistir isso aqui não. Letra A na página 15, acompanhe comigo. Na página 15, tem umas questões pessoais aí. Que te le pedirias al genio de la lámpara? Que desearias al lançar uma moeda al poço? São frases suas. O que você faria nessas situações aí? Você vai responder usando o presente do subjuntivo. Como são respostas pessoais, vocês precisam elaborar elas em espanhol e atentar pro verbo no presente do subjuntivo. Qualquer dúvida me pergunta. Professor, eu queria escrever isso e tal. E eu vou olhar os poucos que me enviaram as atividades e eu fui lá no grupo, eu cobrei lá, coloquei lá. Então, assim, essas atividades, quando a gente voltar, elas são avaliativas. Então, eu penso que as atividades hoje, elas valem mais do que uma prova, porque é o que nós temos de vocês. Se vocês não começam a enviar atividades, eu não tenho em que avaliar vocês. A questão é essa. E vocês não estão me enviando. Então, vamos lá. Considerando as informações presentes em el texto, que é esse texto, que aí depois nós temos as conexões, que é
para fazer um cartoneiro. Esse aí nós não vamos fazer. Página 17 também não. Aí nós vamos lá para a página 18, que tem um texto, El huevo de yegua. Considerando as informações presentes em texto, escreve algumas características dos personagens. O Pedro Undermales, o que vocês pensam dele, e o gringo, tá? São respostas pessoais também. Você vai tirar as suas conclusões e colocar o que você acha que é a característica de cada um. Então, é a impressão que cada um teve dos personagens aí. Você precisa ler esse texto aí para você fazer. Eu não vou colocar aqui porque vocês precisam ler o texto. Interpretação de texto na língua estrangeira é o que tem de mais importante. Quanto mais você lê, mais você interpreta, e é o que vocês mais precisam, interpretar textos na língua estrangeira, ok? Donde ocorre a história? Em Valparaíso, no Chile. Como se expressam os personagens? Saca exemplos do texto. Pedro Undermales, ele tem uma linguagem simples e ele é respeitoso, né? É um huevo de yegua, senhor. Então, ele é a linguagem dele é muito simples e é respeitosa. Já o gringo não sabe usar o gênero nem conjugar os verbos corretamente, pois é estrangeiro. É o que acontece quando a gente não sabe falar uma língua e não aprende a conjugar verbo no presente do subjuntivo. Eu quanto valer, né? Totalmente gringo. Fala os verbos tudo igual índio, né? Tudo no infinitivo. E usted, tomar estes 2 pesos e dar-me a mim la hueva de yegua, né? Ele fala, o falar dele, ele não conjuga verbo, ele não sabe masculino e feminino, tem essas dificuldades porque ele é um estrangeiro, porque ele é um gringo. Depois, qual é a trampa que Pedro Undermales está articulando? O que é trampa, gente? Qual que ele está dando um desperto, né? Qual que é a tramóia que ele está articulando? Está vendendo um zapato e hablando que é um huevo de yegua. O que é zapato? Uma abóbora. Zapato é abóbora. Estão vendendo uma abóbora falando que é um ovo de égua. Segundo Pedro Undermales, que há em zapato? Um pudrim, né? Como se construi o humor em el texto? El gringo cree em la burla, em la mentira, né, na trapaça de Pedro Undermales e pensa que la zorra é uma potrilla. Aí vai aparecer lá um lobo e ele pensa que é um podrinho. Imagina a Pedro Undermales actuando em las redes sociais e escreve uma aventura, trampa, burla desse personagem folclórico em tempos da internet. Qual seria uma trapaça dele, uma esperteza, né, de passar o outro para trás na época da internet? O que ele ia vender na internet aí, gente? Qual que era a burla dele? Qual que era a trapaça que ia acontecer? Coloca aí no e-mail aí, ó, na página. Tenta escrever em espanhol, tá? Tudo espanhol. E me conta. Seguindo, a gente termina aqui essa parte do livro. E aí a gente vai lá para o caderno de atividades, porque eu pedi para vocês para fazer da página... Vamos lá. Ai, gente. Da página 6 a 10, não foi? Isto. Começa lá da página 4, mas 4 são as explicações. A 10. Certo? Passa lá para o caderno de atividades, por favor. Vamos lá. Observa as seguintes frases e assinala que tipo de argumento exemplificam.
eu tenho argumentos lógicos, concretos e de autoridade. Nós falamos sobre isso lá nas nossas aulas, né? O lógico, que é óbvio, que eu vou argumentar com algo que é óbvio. De autoridade, eu tenho um nome de um especialista, de alguém competente nessa área para citar. E concreto você vai citar algo concreto sobre uma determinada situação para você argumentar. Pienso, luego existo. Argumento lógico. Segundo o Dr. Smith, na Universidade de Harvard, o planeta se está calentando. Argumento de autoridade. Dr. Smith. Os resultados do último censo apontam que o aumento da população da ordem é de 5% comparado com o censo anterior. Autoridade, porque de acordo com o censo. A experiência mostra que em los últimos anos ha aumentado o custo de vida em el país. Segundo Dona Maria Costureira, 5 anos atrás, conseguia chegar ao fim do mês, agora chega el 20 e já não tenho nada em alacena. Isso é concreto, tá? Ele tem um argumento concreto que não é nenhum especialista, não é lógica, é concreto, é algo que está provando que está acontecendo. A Organização Mundial de Saúde, OMS, prevê um aumento de diversos tipos de enfermidades em las próximas décadas. Dada a grande quantidade de substâncias tóxicas que o ser humano ingere, principalmente por el consumo de verduras e frutas. É um argumento lógico. É algo que está... Se ele vai ingerir substâncias tóxicas, vai acontecer o aumento de enfermidades. A doutora Hoffman, del MIT, Estados Unidos, ha demonstrado a grande inteligência dos golfinhos, através de um estudo realizado em La Laguna, Brasil, com pescadores locais de liças. Ela demonstrou algo concreto de um estudo. Segundo a OMS, argumento de autoridade. Há que esforçar-se muito para ser pessoas felizes e produtivas. Por isso, devemos estudar bastante quando somos jovens. Lógica. Se eu vou ser uma pessoa feliz e produtiva, eu vou me esforçar e estudar muito. Escribe tu opinião sobre o uso da internet, que é essa linguagem de internet, entre os adolescentes, e apresenta 3 argumentos distintos que podem comprová-la. Busca em internet recursos que podem ajudar-te com a argumentação. Então, você vai colocar a sua opinião sobre o internet com argumentos. Um lógico, um concreto e um de autoridade. Para isso, você precisa pesquisar isso aqui para completar. Para você colocar um argumento lógico. Se fosse, tipo, se eu passo muitas horas no telefone, eu vou ter um distanciamento familiar. Isso é lógica. Um concreto. O que está acontecendo, né? E de autoridade. Isso você vai... Isso sobre o internet, tá? Sobre essa linguagem de internet. Completa os seguintes mini diálogos usando as expressões tristeza, desagrado, decepção, estudiadas em la classe. Que está no início dessa lição aí, já tem elas aí. Me parece que vou abandonar a escola, não quero estudar mais. Aí eu vou colocar o quê? Eu vou responder o diálogo aí. Você pode colocar me pongo triste ou me indigna, estou decepcionado com você por não querer estudar mais. Pedro é um pícaro. Me indigna. Pícaro a gente falou que é um mau caráter, né? Isso eu tô falando dessas respostas, mas é sugestão, tá escrito aí, pessoal. Nuestro equipo perdió de nuevo e por goleada. Me pongo muito... O que eu vou responder aí?
O que vocês podem colocar aí? Me deja muy feliz? Algo assim? Ah, perdió de nuevo. Me enfada, né? Estou decepcionado. ¿Sabías que Juan lo pillaron copiando en la prueba de matemática? Estou decepcionado. Pegou colando na prova de matemática. Usando as expressões e estruturas estudadas em classe, na página 7 ainda, reacciona às seguintes situações. Le has confessado a Jaimito um clássico pícaro, el nombre de la chica, o chico que te gusta, com a promessa de não contárselo a nadie, pero te ha traicionado. Vocês vão colocar essas mesmas expressões. Como é que você vai reagir? Pero te ha traicionado. Aí vocês vão colocar aqui, me indigna, me enoja, me enfada. Jaimito, um pícaro descarado, em um momento de descuido, te ha quitado tu lapiseira preferida. Ele roubou a lapiseira, né? Me avergüenza, me dá vergonha, algo assim, né? Tem aqui, me indigna, me enfada, estou indignado, estou decepcionado. Desapareceu o celular de Ana, uma companheira de classe, e te encuentras em uma situação delicada com a diretora del cole, porque Jaimito, um pícaro sem vergüenza, le ha mentido dizendo que tu se lo roubaste. Então, ele mentiu? Me enoja, né? Descubras que Jaimito é o típico pícaro, mau caráter, ha copiado em la prueba de espanhol e se ha sacado um 10 que claramente não merece. Estou indignada. Imagina que a seguinte situação. La dirección de tu colegio quiere prohibir totalmente el uso de celulares durante el período de clases, incluso en los recreos. Vocês são proibidos aí, quando vocês estão na escola. Pois argumenta que o uso descontrolado de los celulares en el cole está influyendo negativamente en el rendimiento escolar. Tu misión, se decides aceptarla, é escrever um texto para convencer a direção de lo contrário. Debes usar todos os argumentos que creas conveniente. Para conseguir ter a maior quantidade de argumentos possíveis, pode investigar o assunto em internet, ler investigações e estudos científicos ou entrevistar os expertos em el tema, incluso al redactar tu texto, pois usar as expressões aprendidas em classe para apresentá-los. Buena sorte. Olha só. Aqui a gente precisava até corrigir esses textos aqui, ó. E os melhores argumentos de vocês, porque é um tema que vocês iam gostar de escrever sobre, né? Porque defende os interesses de vocês. Tem reação frente a argumentos e situações, estratégias de argumentos que vocês podem usar, tá? Eu gostaria muito, vou ler, foram poucos que me mandaram as atividades, mas eu preciso ler isso aqui com bastante carinho e atenção, tá? E vamos, gente, utiliza o tradutor, utiliza o dicionário para esse treino de escrita em língua espanhola. Eu comentei com vocês na outra videoaula que agora vocês são os protagonistas da aprendizagem de vocês. Nós podemos oferecer, nós podemos fazer da melhor forma possível, mas quem vai de verdade mandar na aprendizagem de vocês agora são vocês. Vocês podem ou simplesmente passar por cima disso aqui, ou realmente tirar uma aprendizagem e não ser um tempo perdido esse. E eu espero que vocês tenham essa maturidade, tá?
Número 6 fala assim, circula os verbos em el presente de subjuntivo que completam adequadamente cada frase. Espero que haces lo que te pedi ou hagas. No presente do subjuntivo, hagas. No te rindes ou no te rindas? Não te rindas. Sigue adelante. Eu tenho que ir lá e conferir as terminações do presente do subjuntivo. Ojalá que a Teresa le dê bien el resultado del exame. Eu falo que querem que compre ou compres para a cena. Compre. Eu compre. Talvez precisemos ou precisaremos cambiar. Precisemos. É muito provável que lo verá ou que llueva. Quando venga ou vengas la tia Ana, então é venga. Vamos a levá-lo a passear. É fundamental que comamos bem, não é comemos, porque presente do subjuntivo é comamos. É possível que la abuela, que la operen. Como queres que decida isso agora? Não é decidas, é decida, porque quem decide sou eu, certo? Agora tem número 7. Lê o seguinte poema e responde às perguntas. No te salves. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo. No quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca. No te salves. No te llenes de calma. No reserves el mundo. Solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados passados com juízos. No te quedes sin lábios, no te duermas sin sueños, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo, pero sí, pense a todo. No puedes evitarlo, y congelas el júbilo, y quieres con desgana, y te salva ahora, y te llenas de calma, y reservas del mundo. Solo un rincón tranquilo, e dejas cair os párpados, pesados como juízos, e te secas sem lábios, e te duermas sem sueño, e te piensas sem sangre, e te juzgas sem tempo, e te quedas imóvel al borde del camino, e te salvas. Entonces, não te quedes comigo. Tenho aqui alguns verbos no presente do subjuntivo. Vamos lá? Te salves, te quedes, congeles, quieras, te llenes, reserves, dejes, te duermas, te pienses, te juzgues. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 verbos aí no presente do subjuntivo. Assim, a metade do poema se lê o seguinte verso. Pense a todo, señala su significado. O que significa pense a todo? No te juzgues sin tiempo, pero si piense a todo, no puedes evitarlos. Apesar de todo. Apesar de todo. A estrutura do poema consta de 3 partes bem definidas. No te quedes imóvel, a borda del camino, no congeles el júbilo. Aí depois tem a parte B que fala, pero si pense a todo, no puedes evitarlo, e congela el júbilo, e quieras con desgana. E a parte C, entonces no te quedes comigo. Júbilo é grande alegria, rincón, canto, esquina e párpados, pálpebras. Essa divisão aí, parte A, B e C, como foi colocada aí na tabela, quer dizer que a parte A está dando conselhos, a parte B tem dúvidas de que seu interlocutor aceite seus conselhos, e a parte C apartará seu interlocutor de sua vida. Então, a parte A, ele dá os conselhos, a parte B, ele não sabe se ele vai aceitar, e a parte C, ele vai se separar, né? Ele vai separar as vidas deles. Ok?
Y a D, en general, puede interpretarse el poema como una argumentación lógica. Não é nada concreto, não tem autoridade lá, é lógica. Letra I. Se poderia interpretar que o eu lírico le habla a um pícaro. O eu lírico está falando com um mau caráter, ou alguém que haya sido um pícaro em el passado e esteja tentando cambiar, ou foi um mau caráter e está tentando mudar. O que te parece? Justifica tu resposta usando algum verso do próprio poema como argumento. Você acha que ele é um mau caráter e está tentando mudar? Você acha que sim? Você acha que não? Coloca aqui, pode argumentar com um verso lá do poema. Pessoal também. Bom, eu vou liberar lá a trilha 1 do positivo aliás, a trilha 2, que é só a parte de interpretação de texto lá, porque não tem parte de gramática lá, na trilha 2, só a interpretação de texto, que já é um estudo para nossa próxima aula lá, que é presencial, não, que é online ao vivo, né? Ok? Então, essa é a nossa atividade, certo? Eu pus até 28, porque eu acho que 29 é o dia da nossa aula lá. Então, eu pus essa data aí. No mais, fique em casa, se cuida, que aí logo, logo a gente vai estar junto de novo. Muito obrigado. E beijos para vocês. Fica com Deus.